abstrata que representa alguma coisa. Então, a linguagem, ela é extremamente simbólica, né? E a criança tem dificuldade nisso, então ela tem dificuldade nessa comunicação, ela não vê funcionalidade na comunicação, tá? E aí a gente também vai ter aí um vídeo falando só sobre o desenvolvimento da linguagem e aspectos que dificultam a linguagem nas pessoas com transtorno do espectro autista. Outra questão bastante importante é que elas têm dificuldades nas funções executivas. O que são as funções executivas, assim, bem rapidamente? As funções executivas são de competência aqui do lobo frontal, né? E elas vão fazer com que, na verdade, dizem que, a grosso modo, que é o que nos torna humanos, né? Além da linguagem, obviamente. Mas ela é o que vai nos dar algumas coisas muito importantes. Por exemplo, controle inibitório. A criança com autismo tem muita dificuldade de controle inibitório, né? O que é o controle inibitório? É eu saber que eu tenho que parar, é saber que eu não posso fazer a coisa naquele momento, né? É não agir no impulso, entendeu? Eu quero e acabou, e ela não tem controle sobre isso, né? Outra questão também que se refere às funções executivas é a questão de memória de trabalho, né? Então, se você dá uma sequência de muitas tarefas para uma criança com autismo realizar, ela vai ter dificuldade de fazer isso, né? Então, você olha para a criança e diz para ela: você agora tem que escovar os dentes. Escovar os dentes é uma atividade de vida diária que tem uma sequência de atividades em volta nela. Então, para você escovar os dentes, você precisa pegar a escova de dente, pegar a pasta de dente, abrir a pasta de dente, colocar a pasta de dente na escova, pegar a escova, molhar, colocar a escova na boca, escovar os dentes de um lado, escovar os dentes de outro lado, escovar os dentes da frente, escovar os dentes de trás, escovar os dentes por trás, enfim, uma série de procedimentos, né? Depois você vai ter que enxaguar a boca, você vai ter que lavar a escova, você vai ter... Então, assim, são muitas operações, né? E a criança tem dificuldade de processar isso, né? Que é a questão do que eu tenho que fazer, da sequenciação das coisas, que é essa memória, a questão da memória de trabalho. Então, nas atividades escolares, né, ela vai ter dificuldade de realizar muitas tarefas. Então, se tiver lá um exercício pedindo cinco coisas, ela vai ter dificuldade de fazer, né? Ela precisa fazer uma coisa de cada vez, tá? E a outra questão é a questão da flexibilidade cognitiva, né? Que é flexibilizar, que é entender que nem tudo precisa ser exatamente daquele jeito, né? Então, essa questão de flexibilidade cognitiva, de ver que a gente pode resolver o problema de uma outra forma, né? Isso também é uma característica da criança com autismo, tá? E a gente tem também uma questão muito importante que é da atenção compartilhada, né? Que a criança com autismo tem bastante dificuldade nessa questão de atenção compartilhada, que é aquela, né, de quando eu tô interagindo com você e você precisa desfocar, né, para uma coisa e para outra. Então, a questão da atenção compartilhada também é uma dificuldade que a criança com autismo tem e que a gente precisa trabalhar, né? Então, eu tô brincando com uma criança, né? Eu olho pro objeto, a criança normalmente vai olhar, uma criança típica, ela vai olhar para aquele objeto junto comigo, né? Ela está compartilhando a atenção dela comigo. Na criança com autismo, ela não vai fazer isso. Ela não vai olhar pro objeto, ela não vai seguir o meu olhar, né? Então, isso vai dificultar bastante uma série de coisas. E então a gente vai ter também uma grande dificuldade de imitação. A criança com autismo vai ter muita dificuldade, né, de imitar. E imitar é um processo natural.
né? Vou fazer uma ressalva aqui. A criança ela pode começar tendo muita dificuldade de imitar, mas depois que ela aprende a imitar, ela vai tender a imitar comportamentos, né? Para que eles continuem, para conseguir se colocar na sociedade. Então é muito comum a gente ver crianças imitando desenhos, imitando cenas, imitando coisas que elas já viram, né? E usando até isso de forma estereotipada, né? Então, elas vão ter essas dificuldades aí também. Elas têm muita dificuldade também em colocar-se no lugar do outro, né? Isso está relacionado com a teoria da mente, que é a nossa capacidade, a capacidade que todos nós humanos temos de nos colocar no lugar do outro, né? Então, a criança com autismo, ela vai ter também essa dificuldade. Então, assim, se eu comecei a ver, eu tô observando lá, eu tenho uma criança pequena, eu vejo que ela não interage bem com as pessoas, com os coleguinhas na sala de aula, eu vejo que ela tem dificuldade de desenvolvimento da linguagem, eu vejo que a brincadeira dela não é simbólica, né? Que ela tem dificuldade de brincar, que ela só fica enfileirando as coisas. E eu enxergo isso, eu preciso, é um alerta, né? Preciso ver alguma coisa. O contato visual não acontece, né? É uma criança que tem dificuldade em seguir, né, ali as regras, enfim. Então a gente precisa estar bem atento a essas questões, tá? E uma outra questão que é bastante importante é que ela vai também apresentar umas dificuldades motoras, né? Então, as dificuldades, até em função da questão do transtorno de processamento sensorial, de entender o meu corpo, ela tem uma dificuldade do global, né? A criança com autismo vê muito, a pessoa com autismo vê muito as questões. Ela fixa bastante nos detalhes das coisas. Então, a gente vai ter uma dificuldade aqui de entendimento do corpo, né? De entender que esse corpo é integrado, de entender que os braços, que o tronco, as pernas, a cabeça, o pescoço, enfim, que tudo faz parte de uma coisa só. E é bem importante a gente trabalhar essas questões de domínio do corpo, porque é muito complicado eu dominar, né, eu controlar aquilo que eu não conheço. Então, é um trabalho, né, a parte de psicomotora da criança é muito importante também da gente, da gente trabalhar, tá? Uma coisa que eu acho que é bastante importante da gente colocar aqui também hoje é que o autismo, ele está no cérebro, tá? Ele é um funcionamento cerebral diferente, tá? Então, assim, a gente hoje tem muitos estudos, muita gente estudando, estudos de neuroimagem, estudos que vêm acontecendo, estudos principalmente com ressonância magnética funcional, né, que mostram que realmente o autismo tá lá no cérebro, tá? A gente não vai ter um estudo que vai nos mostrar, faz um exame e aparece, a pessoa é autista, não é autista. Não existe, tá? Não existe um exame que diga isso. O que a gente quer dizer, o que eu quero dizer para vocês, né, que é está no cérebro e é um funcionamento cerebral, é porque o cérebro funciona de uma forma diferente, né? Então a gente vai ter áreas que são mais ativadas, áreas que são menos ativadas, o funcionamento cerebral, as conexões sinápticas, tudo isso funciona de uma forma diferente. Então existem alterações de funcionamento. Mas as alterações do funcionamento de uma pessoa com autismo não é exatamente igual às alterações de funcionamento de outra pessoa com autismo. Então, por isso que se tem bastante dificuldade de tratamento, e por isso que é tão importante que o tratamento, né, que as intervenções, na verdade, né, porque ninguém deixa de ser, né, a gente entra com as intervenções para que a pessoa ganhe mais autonomia, se insira na sociedade, enfim, né,
mas não as